Ter contato com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Bom dia, Walter. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham. Walter, primeiro eu queria que você comentasse a respeito do fato da criação da Industrial Brasil, né, que foi ali consolidada no mês passado. Tivemos aí pela primeira vez a CUT, a Força Sindical, se unindo para formar uma entidade. Queria que você falasse a respeito dos objetivos dela e também dos primeiros trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Então, Glauco, eu acho que é um momento histórico, né, para o movimento sindical brasileiro e é um exemplo para o sindicalismo internacional, porque, na verdade, é um momento de um outro passo no sentido da unidade de ação do movimento sindical. Né, os trabalhadores precisam de união. Aliás, sindicato, né, nos países de língua anglo-saxônica, a tradução é união, union, né? Então a gente aqui é Global Union, é sindicato global. Então, união é a palavra que caracteriza o sindicato e é assim que né, o senso comum não diz que unidos somos mais fortes. Então, essa é a questão. Então, o esforço de unidade, né, entre sindicatos filiados, sindicatos e federações, confederações filiados, tanto a Força Sindical como a CUT, que são as maiores centrais sindicais brasileiras, é um fator relevante por si só, pela unidade que isso representa. E claro que uma consequência também bastante importante é que os trabalhadores vão poder ver uma ação unitária no sentido de não só capacitar os dirigentes sindicais, facilitar e melhorar as relações internacionais desses sindicatos, mas, sobretudo, ter estratégias e políticas, propor políticas industriais sustentáveis para o Brasil num momento muito crucial, né? Porque esse governo ultraliberal, ele além de destruir o patrimônio público, privatizar aquilo que não é dele, né? Aquilo que pertence ao povo, como refinarias da Petrobras, como os bancos públicos, etc., ele não tem nenhuma estratégia de política industrial, ele não tem uma política de comércio exterior que se sustente, ao contrário, está destruindo relações comerciais seculares que ele tem com países que são importantes parceiros comerciais com o Brasil. Então, assim, não deixa nenhuma perspectiva, né? O Brasil que já teve a indústria como quase um terço do seu PIB, né, do seu produto interno bruto, hoje mais ou menos está em torno de 10%. Então, além da recessão, dos quase 15% desempregados, né, da falta de renda de mercado interno se contraindo brutalmente, não existe uma estratégia do governo de retenção de tecido industrial. As fábricas estão fechando, está tendo cada vez mais demissões, e no momento em que a economia mundial se transforma, as cadeias globais de fornecimento, né, de cadeias globais de valor, estão se transformando, estão se modificando, e o mundo do trabalho e a tecnologia de processos produtivos está se transformando, ficar sem uma política industrial sustentável é condenar o Brasil a mais desindustrialização do que ele já vem sofrendo nos últimos anos. E quando a gente compara, né, por exemplo, o setor industrial com o setor do agronegócio, a gente sabe que o setor do agronegócio é concentrador de renda, inclusive aprofunda as desigualdades. Temos aí diversos estudos mostrando isso e também gera muito pouco emprego em relação ao dinheiro ali que é gerado, né? Enquanto o setor industrial ele tem essa possibilidade, essa capacidade muito maior de redistribuir riqueza, né, Walter? Exatamente. Você vê, por exemplo, o agronegócio brasileiro, ele está agora num momento de crescimento. Enquanto o país inteiro está andando para trás, o agronegócio está crescendo porque tem o fato da desvalorização da moeda, do real, que barateia as exportações brasileiras. Só que é uma coisa que não fica nada para o país, né? Gera algumas divisas, mas não gera, não retém emprego, não retém uma grande parte de arrecadação de impostos, né? Não tem uma cadeia produtiva tão significativa, porque é produção de larga escala, né? E ainda nós estamos assistindo no Brasil um encarecimento dos alimentos básicos, né?
e o Brasil importando soja porque não tem soja, porque o agronegócio exporta toda a soja para se beneficiar desse momento do câmbio desvalorizado e não deixa para o mercado interno. Então, a indústria ela tem essa capacidade distributiva, né? É lógico que ainda precisaria ter uma política fiscal para redistribuir melhor, mas ela tem essa capacidade de gerar negócios na sua, porque ela tem cadeias produtivas longas e que, se tiver uma política industrial sustentável que retenha empregos no Brasil, né, na sua cadeia produtiva, tem uma capacidade enorme de gerar empregos rapidamente e mover o país no sentido de desenvolvimento, como foi a Petrobras, né, alguns anos atrás, ela funcionava como esse vetor de crescimento do país, porque tinha uma cadeia produtiva muito extensa e muito rica. Agora, essa aproximação, inclusive das entidades no Industrial Brasil, também é importante por conta desse contexto que a gente tem um ataque ao sindicalismo brasileiro, Walter. Desde o governo Temer, agora também se aprofundando no governo Bolsonaro, são iniciativas tanto do Poder Executivo como também no âmbito legislativo buscando atacar as práticas sindicais, e a gente vê aí que a precarização do mercado de trabalho anda justamente em conjunto com esse ataque às organizações sindicais. Então isso também, de certa forma, é um alento dentro desse contexto de ataque? Com certeza, Glauco. Primeiro, assim, a gente tem que louvar a iniciativa dos sindicatos brasileiros que formaram a Industrial Brasil, porque primeiro, uma tática de defesa, né? Porque estão sob ataque há muito tempo, é uma reação em relação à conjuntura. E a experiência internacional que nós temos, os sindicatos que têm feito face ao desenvolvimento, às transformações no mundo do trabalho, são aqueles exatamente que são cada vez mais unidos e que não têm essa fragmentação setorial, como é a tradição dos sindicatos brasileiros, segmentado por município, por profissão, por ramo, que não ajuda. Quanto mais fragmentado, mais fraco, né? Então, eu acho que é um momento importante que os sindicatos eles se unem, não só é um alento para saber que, por uma questão democrática, que cada trabalhador merece ter representação e merece ter voz no seu local de trabalho, né, no seu setor produtivo, mas também porque, se a gente olhar todas as nações desenvolvidas, são aquelas que têm um sindicalismo forte e atuante como um parceiro social importante na sociedade. E mesmo países de industrialização mais recentes do que o Brasil. Vou pegar o Vietnã, por exemplo, onde lá mais de 20% do PIB nacional é da indústria e tem uma política de plena sindicalização, né? Não vamos nem entrar na discussão do modelo do sindicalismo, mas é um país em que os salários estão crescendo rapidamente. Ele tem um dos maiores salários do Sudeste Asiático nas cadeias de fornecimento, um país que está se industrializando, está se enriquecendo, há 50 anos saiu de uma guerra, né? E hoje você vê o Vietnã, um padrão de desenvolvimento, metade da população brasileira, mas com taxas de crescimento e geração de emprego e salário muito mais elevados que o Brasil, e um país que tem um sindicalismo como parte importante dos parceiros sociais. Até porque, né, Walter, é uma coisa que às vezes parece que não passa longe, né, tanto de gestores públicos como também de empresários. Quanto mais elevada a renda, maior a possibilidade de consumo, mais gira a roda da economia. E a gente viu aí, por exemplo, aqui no Brasil, a diferença de quando não tinha o auxílio emergencial e quando passou a ter, isso justamente por mobilização de sindicatos, da sociedade civil, do próprio Congresso Nacional. Então, às vezes a gente percebe que empresários e gestores públicos aqui no Brasil têm uma visão um pouco míope em relação à renda. Eu diria que é a mentalidade da nuvem de gafanhoto, né? É aquela coisa do curto prazo, né? Você pensa, bom, como é que eu posso explorar o máximo possível a mão de obra de maneira a maximizar meus lucros? Só que até chegar num ponto em que o seu trabalhador não é um consumidor mais. Quando ele deixa de consumir, você, né, vai mergulhando o país na recessão e depois esse bumerangue vai voltar para a própria empresa, né? Infelizmente, existem muitos governos e a propaganda do capitalismo diz isso, né?
de que, olha, nós temos que baratear o custo do trabalho, porque senão os investimentos externos não vêm. Uma balela, né? Porque, na verdade, quando a gente vai nessa tendência de que a gente tem que baratear o custo do trabalho a todo custo, você está indo na direção de precarizar e ter um país miserável que só exporta mão de obra barata em vez de ter um mercado doméstico pujante, que é o que atrai investimento de qualquer maneira, que é o que aconteceu no Brasil no início da década dos anos 2000. Agora, essa questão da desindustrialização e a necessidade de reindustrialização é algo que é do Brasil, mas também não só. Vários países vizinhos aqui da América Latina, de uma forma geral, têm sofrido também com o processo de desindustrialização. Inclusive, você vai participar de um seminário que vai debater esse tema. Eu queria que você falasse a respeito desse seminário também, desse evento e da situação dos países aqui na América Latina no que diz respeito justamente a essa questão da desindustrialização e da reindustrialização, Walter. A América Latina, ela tem uma característica, né, por conta de ter sido muito afetada por períodos de ditaduras militares ou ditaduras civis militares e depois seguidas por um período de neoliberalismo radical, em que países como o Chile e a Colômbia perderam sua manufatura, né? Hoje, o Chile, se você for ver, ele basicamente ele depende da mineração e do que se tem de beneficiação dos minerais, né? Colômbia também, basicamente, mineração e energia, né? Não tem uma manufatura. Nós temos países como o Brasil, Argentina, o México, né? Que tem uma indústria mais ou menos diversificada, mas o que acontece, o processo que está acontecendo é que nos últimos anos em que, vamos dizer, o governo Macri na Argentina, o golpe aqui no Brasil, é, não só aprofundou esse abismo comercial, ou seja, parou de trabalhar enquanto bloco comercial Mercosul, né? Como também teve um impacto enorme nos dois mercados consumidores maiores da América Latina, Brasil e Argentina, né? E que existia uma complementaridade, ainda existe em alguns setores, uma complementaridade das cadeias produtivas em que era benéfico para ambos os países, né? Então, você destrói o poder de compra, você destrói o espaço de comércio exterior privilegiado entre os países do bloco, e você praticamente faz com que esse bloco esteja descolado das cadeias produtivas globais, num momento de transformação da indústria. Então, é um problema muito sério que a gente espera que agora o governo da Argentina, né, possa reverter essa tendência, né? Porque o Brasil e a Argentina correm o risco realmente de se desindustrializar, porque estão perdendo o bonde da história no momento de transformação da indústria, sem investimento, sem mercado interno pujante, e isso com certeza vai ter seu preço cobrado, porque outros países de tamanhos semelhantes, sobretudo na Ásia, estão se beneficiando de muito mais investimentos externos diretos do que os países da América Latina. Quer dizer, o continente inteiro acaba perdendo com essa falta de cooperação, com essa orientação de alguns governos de, na verdade, trabalhar de forma não multilateral, Walter. Com certeza, né? Inclusive, o Brasil está tendo outras consequências muito mais sérias, né? Ele está complicando, por exemplo, é óbvio que a gente tinha muitas críticas ao acordo Mercosul-União Europeia, mas um dos principais parceiros comerciais do bloco e dos países do bloco do Mercosul, né? O acordo era ruim e não tinha consulta com os atores sociais, com os sindicatos, sobretudo, mas ele tá sendo jogado na lata do lixo por conta de política de desmatamento do Brasil, a política de direitos humanos, né? Enfim, e isso vai trazer consequências, né? Enquanto se os países continuarem brigando com seus principais parceiros comerciais, né? Dentro do bloco, com a China bom, e agora com a eleição dos democratas, né? Se Bolsonaro continuar brigando e continuar não reconhecendo o novo governo eleito, é um quadro que tende a se agravar para o conjunto da economia, não só para a indústria. Tá certo, Walter. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima.
Obrigado, até a próxima. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.